Uma palavra difícil, mas que rapidamente ganhou as manchetes dos principais jornais brasileiros. Polilaminina. Polilaminina é uma versão recriada em laboratório a partir da placenta da laminina, uma proteína produzida naturalmente pelo corpo e que ajuda os neurônios a se conectarem. Com ela, vem a promessa de regeneração neural e a esperança de recuperar lesões na medula, o que pode fazer pessoas tetraplégicas voltarem a andar. Quem está à frente dessa pesquisa é a cientista brasileira Tatiana Sampaio, bióloga e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em janeiro desse ano, a Anvisa autorizou o início do estudo clínico para avaliar a segurança do uso da proteína no tratamento de lesão da medula espinhal ou coluna vertebral. Nessa primeira fase, o estudo da polilaminina é realizado em 5 pacientes voluntários. A expectativa é que, ao ser aplicada na área lesionada, a proteína possa estimular a formação de novas conexões e possibilite a recuperação gradativa dos movimentos. Embora ainda seja preliminar, o estudo também tem gerado controvérsias. Pesquisadores questionam que ainda não há casos suficientes para comprovar a eficácia do uso da proteína nesse tipo de tratamento. Sociedades científicas alertam para exagero e desinformação antes de todas as fases de testes serem devidamente comprovadas. Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast do Análise, e aqui mais informação da atualidade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é o divulgador científico, biólogo também, o Emílio Garcia. Emílio, um prazer te receber, seja bem-vindo. Oi, Gabi, muito obrigado pelo convite. Eu que fico contente de estar aqui com você para a gente bater um papo. Também estou muito contente de te receber e acho que a gente tem que ir por partes aqui. Tem muita coisa para a gente Claro. conversar sobre esse assunto, né? É. Primeiro, só para deixar claro, todos nós ficamos empolgados com esse reconhecimento, a importância da ciência nacional, da nossa ciência brasileira, mostrando que é capaz de produzir um trabalho de altíssima qualidade. Esse é um ponto. Claro que a gente vai falar aqui na esteira dessa pesquisa da polilaminina. E Uhum. para que as pesquisas avancem, pesquisas de maneira geral, apesar de a gente estar falando especificamente sobre esse caso, vamos trazer outros aqui, o Emílio vai nos ajudar trazendo o histórico, mas é vital o papel do financiamento, da valorização das universidades públicas, sem que isso seja tratado como uma substância mágica. Tem um papel de responsabilidade aqui que eu queria deixar claro, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas para começo de conversa, vamos partir daí então. O que esse caso nos diz sobre a valorização, a importância da valorização da nossa ciência brasileira? Eu acho que você trouxe um ponto importante e fundamental, que é a questão de financiamento público de pesquisa e por que esse financiamento é importante. Porque para a gente chegar no ponto que a gente chegou agora, nós estamos falando de 25, 30 anos de pesquisa, que é um dinheiro meio que a fundo perdido, no sentido de que lá no começo, há 25, 30 anos, ninguém tinha muita certeza de para onde isso iria, né? Então, o que isso resultaria, e se resultaria em alguma parte do que a gente chama de ciência aplicada. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está falando de uma pesquisa de longuíssimo prazo, com uma equipe formada em universidade pública e extremamente diversa. São dezenas de pesquisadores trabalhando para a gente chegar num resultado como esse de pesquisa. E é super importante a gente ressaltar que, mundialmente, as únicas instituições capazes de investir em uma pesquisa que vai durar 30 anos e que pode, eventualmente, dar um resultado que vai ser aplicado à população são os governos. Então, esse investimento em pesquisa ele é comum nos países mais ricos do mundo e tem que ficar, a gente defende há muito tempo, que fique ainda mais comum e com ainda mais recursos no Brasil.
porque a gente pode ter esses e outros resultados de pesquisas incríveis, como acontecem aqui no Brasil. E é claro que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a emoção, de que é algo importante que está sendo discutido. Ainda a gente tem mais muito tempo de pesquisa para chegar nesse resultado final, mas é super legal esse momento da gente estar olhando para a ciência brasileira com esse carinho e entendendo que só é possível com investimento em formação de pessoas, em equipamento, em estrutura, em internacionalização, para que a gente faça uma ciência com nossa e com uma qualidade cada vez maior. Vou dar mais um passo atrás, depois eu vou dar mais outros passos atrás. Mas Beleza, esse vamos lá. primeiro, Emílio, é o que é a polilaminina, como ela Legal. funciona e em que fase de pesquisa que ela está agora, porque teve uma aprovação da Anvisa. Qual é a fase que Uhum. a gente está conversando agora? Excelente. Então, antes de falar da polilaminina, acho que a gente tem que falar da laminina. Então, Ótimo. a laminina é uma glicoproteína, é uma substância produzida pelo nosso corpo, e ela é muito importante em algumas fases da nossa vida, principalmente no nosso desenvolvimento embrionário, porque ela é como se fosse um suporte para o desenvolvimento de tecidos. Então, quando a gente estuda um pouquinho mais de biologia, a gente consegue perceber que as nossas células elas ficam baseadas, elas têm como se fosse uma base, uma fundação, e a laminina é uma glicoproteína, uma substância produzida pelas nossas células e faz parte da construção dessa estrutura de sustentação dos tecidos. E ela é muito importante, principalmente no desenvolvimento embrionário, para o desenvolvimento e para a reprodução dos nossos neurônios. Então, quando o organismo está se desenvolvendo dentro da barriga da mãe e os neurônios estão se reproduzindo para formar os nervos, formar o cérebro, formar a medula que fica dentro da nossa coluna, a laminina tem essa característica de compor esse suporte e principalmente de auxiliar nesse crescimento dos tecidos. Ela também tem uma função relevante na cicatrização. Quando a gente está falando de cicatrização de um dano na pele, por exemplo, as lamininas também vão ter esse papel. E aí, o que seria essa polilaminina? A poli é um prefixo que a gente usa para falar de muitas, e então seriam muitas lamininas. Então, o que o laboratório da professora Tatiana fez é que ela pega essa laminina, faz o isolamento dessa laminina e ela gruda, ela quimicamente junta uma laminina na outra para formar uma estrutura maior de lamininas, uma grudadinha na outra. E o que os primeiros trabalhos mostraram, principalmente em modelos animais, então nós estamos falando aqui de ratinhos de laboratório, é que aparentemente, e aí a gente pode até discutir por que aparentemente, por que nós temos que tomar esse cuidado, quando você, logo após uma lesão na coluna desses bichinhos, consequentemente da medula, você aplica a polilaminina, parte dessa comunicação entre os neurônios que é perdida quando você tem o dano é reconstituída e os animais voltam a recuperar um pouquinho da parte desse movimento que é perdido. Daí depois, num segundo momento, o que a gente continua testando em animais é a segurança dessa substância. Então é feito um estudo em cachorros que mostra que a segurança aparentemente é razoável, que a gente poderia fazer um teste em humanos. E aí é liberado o que a gente chama de estudo piloto. Então é um pré-estudo, é um comecinho de trabalho, que no caso da polilaminina foi feito com 8 pacientes, e esses 8 pacientes apresentam um resultado misto. Ele é promissor, mas ele ainda abre dúvidas, como a gente espera que a ciência vá produzir. Então, a ciência ela não vai te dar respostas definitivas, a ciência é muito estatística. E depois desse pré-estudo, depois desse estudo piloto, a Anvisa libera os estudos clínicos, que a gente chama, que são aqueles estudos que a gente meio que aprendeu durante a pandemia, que é como a gente faz para um remédio, para uma droga, para uma vacina ser liberada, que agora são 3 fases de estudo clínico. A primeira fase é uma fase de testes de segurança em humanos, que é um grupo pequeno de seres humanos que vão participar desses estudos, e daí depois a gente vai ampliando o número de participantes e também vai ampliando as respostas que a gente vai estar tendo. Então, num primeiro momento é um teste de segurança, depois a gente testa a efetividade, dose e frequência de aplicação. Por último, a gente vai para um grupo mais diverso para ver se esses dados se confirmam antes disso virar algo aprovado ou não para virar um tratamento real. Muito bom. Acho que foi super didática a sua explicação e você tem um canal, né, o Emílio, para quem está Uhum. acompanhando, tem o Babalologia, em que você fala sobre divulgação científica com muita responsabilidade. Aliás, é isso que a gente está fazendo aqui também, ou tentando fazer, né, Emílio? Exato. Você trouxe casos, da nossa história que Uhum. nos ajudam a entender a importância
de existir essa cautela com o método científico. Foi isso que você Perfeito. acabou de nos explicar. O caso da fosfetanolamina, do kit Covid durante a pandemia de Covid-19. Você pode relembrar essas histórias, trazê-las aqui também para a gente poder Posso, refletir claro. sobre como isso é parecido com esse processo ou como pode vir a ser parecido, né? Quais são os cuidados a partir desses casos que existiram que a gente tem que tomar agora? Acho que é importante a gente entender, porque o cenário público e não científico é muito parecido. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente está falando da porilaminina, porque a porilaminina está passando pelo processo que a gente espera do método científico. Então, é muito mais uma questão de como a gente, como sociedade, fora da academia, está lidando com esses casos, do que como a Anvisa está lidando. Então, se a gente vai pegar a porilaminina, ela está passando por um processo muito natural que uma nova substância vai passar dentro do crivo científico para ser aprovada ou não. No caso da fosfo, o que aconteceu foi que a fosfo é uma substância que já era conhecida e um pesquisador de São Carlos ele descobre uma nova técnica de isolamento dessa substância e estudos in vitro. E o que são estudos in vitro? São estudos feitos em placas de Petri, em plaquinhas de vidro, em tubos de ensaio, mostram inicialmente, que é o processo natural, inclusive, mostram inicialmente que a fosfo teria efeitos em células cancerígenas. Esse pesquisador, ele divulga esse dado in vitro e ele fala, ele anuncia, meio que publicamente, que ele achou a cura para o câncer. E aí que a gente tem que fazer um parênteses é que câncer não é uma coisa só, câncer é algo extremamente complexo, diferentes tipos de cânceres têm ações diferentes. Então, qualquer afirmação de achei a cura para o câncer é algo que a gente, que conhece um pouquinho mais da área biológica, a gente fica um pouco preocupado, porque não existe uma cura para uma doença, que são várias doenças, na verdade. Mas tudo bem, ele lança essa informação, e essa informação se torna pública e gera uma comoção, e é nesse sentido que eu gosto de comparar, uma comoção muito parecida com o que a gente está vendo agora com a polilaminina. Por quê? Porque é um problema que afeta uma parte considerável da população, algo que a ciência ainda não apresentou uma solução definitiva e que poderia e que pareceria resolver esse problema de uma maneira muito prática. Então, o cara consegue produzir aquilo, se eu oferecer aquilo para a população, eu vou resolver o problema. E essa comoção gerou um movimento que a gente está vendo muito parecido agora, que é um movimento de politização, e não. A gente está falando de um ato político que é fazer ciência, mas de politização no sentido de os deputados, senadores discutindo se a droga deveria ser ou não aplicada na população, se o SUS deveria oferecer essa droga ou não, o pesquisador produzindo isso no laboratório dele, distribuindo para a população, sendo que a fosfo não tinha sido testada ainda para ver se ela tinha efeitos nem em animais e nem em outros animais e nem em humanos. Então, a gente estaria num passo até anterior no caso da fosfo. E aí, um fenômeno que me preocupa bastante é que as pessoas começam a judicializar o caso. Então, eu começo a entrar com um processo contra o SUS para que o SUS forneça um tratamento que, num determinado momento, não tem comprovação científica se funciona ou não. E no caso da polilaminina, a gente está no mesmo estágio. E dizer isso não quer dizer que não funciona. Ou dizer isso não quer dizer que nós não queremos que funcione. A gente gostaria que funcionasse, mas existe método para isso. Então, a gente está passando por passos muito parecidos. Então, você tem uma substância que parece ter um efeito importante, essa substância vai a conhecimento público, o pesquisador começa a ser entrevistado em relação a isso, a população fica muito ansiosa e, ao ficar muito ansiosa, gera movimentos que não respeitam o rito científico. E o que nos preocupa é que, no caso da fosfo, 10, 15 anos depois, milhões de reais gastos com pesquisa, a gente tem um resultado de que a fosfo não funciona contra o câncer. E que as pessoas provavelmente não deveriam ter tomado fósforo quando tomaram. Quando a gente não respeita o rito científico, a gente, na verdade, está colocando as pessoas em risco e não salvando as pessoas. E dizer isso não tem nada a ver com achar que deve, não deve fazer. Então, a gente tem que seguir o passo a passo do método científico. E a mesma coisa acontece com o kit Covid. Quando a gente está falando das substâncias que foram dadas durante a Covid, os primeiros experimentos in vitro falam que as substâncias afetam e matam os vírus. E aí, a hora que a gente vai fazer esse teste em humanos, ele não funciona.
Então, se a gente tivesse seguido o rito do método científico, e às vezes ele demora, às vezes ele é caro, às vezes ele é frustrante, mas ele vai nos dar um resultado que vai dar certeza ou vai aumentar a nossa certeza do efeito daquilo que a gente está colocando no corpo das pessoas. Acho muito bom você trazer, esses casos, né, o início que parece ser o início de uma onda de Uhum. judicialização. Então os juízes determinam, ordenam a aplicação, por exemplo, da polilaminina, isso fora dos protocolos de pesquisa, é isso que eu entendi, né. Exato, E aí eu te pergunto exatamente. se isso também não pode pressionar, e aí esse processo aconteceria de uma maneira mais rápida do que deveria acontecer? Existe um tempo para essas coisas, esses processos se darem? Como é que funciona isso exatamente? Queria entender, um pouco de quais são os riscos embutidos nisso, cientificamente falando, sabe? O cuidado que nós temos que tomar é justamente isso que você falou. O método, e aí aqui a gente chama de método algo que é muito amplo, cada área vai ter suas ferramentas, suas metodologias e tudo mais, mas nesse caso, essa questão de testagem, como você está dizendo, ela tem um tempo para acontecer. E esse tempo é de 1, 2, 5, 10, 20 anos. E por que é importante a gente dizer isso? Então, vamos falar de vacina contra a Covid, que é algo que passa pelo mesmo rito e tem o mesmo ponto. Então, a gente produziu a vacina e aí nós vamos montar um grupo de pesquisa, um grupo de experimento. Esse grupo de experimento da fase um, ele vai ser dividido em pessoas que vão tomar vacina, pessoas que vão tomar placebo, então, pessoas que vão receber uma tentativa de tratamento e outro não, porque a gente vai avaliar o que a gente chama de efeito placebo, que é o nosso corpo combatendo as doenças, as condições que apresenta no nosso corpo, dentre outras coisas. E é importante dizer que nem o paciente, nem o médico que está aplicando está sabendo se está aplicando aquilo ou não. E por que é importante a gente dizer isso? Pega uma pessoa que sofreu um acidente de coluna e rompimento da coluna, dos nervos da coluna. E esse paciente, ele vai nas primeiras 72 horas, isso é super importante de dizer, a polilaminina tem que ser aplicada logo depois, de acordo com os protocolos que eles estão testando, logo depois do acidente. Não, pessoas que sofreram danos há muito tempo, nunca foi testado, pessoas que perderam a movimentação por vírus, nunca foram testados. Então, tem uma limitação de pessoas em que esse teste aconteceu. E aí a gente vai aplicar essa substância nas pessoas e a gente vai ter que acompanhar por meses a progressão dessas pessoas, por anos, para a gente saber se teve um efeito real ou não. Acelerar esse processo pode ser prejudicial em vários aspectos. O primeiro é de segurança, de efetividade, e o segundo, inclusive, é de descartar algo que pode ter efeito a longo prazo. Então, às vezes, um remédio desse vai demorar para ter um efeito real, sei lá, 5 anos de desenvolvimento. Estou inventando uma data, mas se a gente não respeitar esse rito, isso pode ser prejudicial de várias maneiras, inclusive negativo para a própria pesquisa. A pesquisa pode ter resultados que são os falsos negativos se a gente não respeitar esse tempo da pesquisa que a gente está falando. E a grande dificuldade que a gente tem, Gabi, é justamente essa, porque o tempo da ciência, o tempo que a gente precisa, ele não anda junto com o tempo que o indivíduo precisa. Claro. As pessoas que estão em casa têm um problema agora. Elas têm um problema que seus parentes ou as próprias pessoas têm um problema de locomoção, têm limitações de movimentação e elas precisam de uma solução agora. Só que a gente não tem como apresentar essa solução na velocidade com que o indivíduo precisa, e a gente, como sociedade, como ciência, tem que ter a frieza, e aí é um pouquinho frio mesmo, mas é desse jeito que a gente garante a segurança daquilo que a gente está aplicando nas pessoas, de pedir para elas esperarem, e que a gente precisa, sim, respeitar para entregar o resultado mais próximo da realidade que a gente precisa entregar. É isso, né, essas famílias que estão entrando com esses processos contra o Estado, elas estão, em alguma medida, a gente está falando de pessoas que estão em situação de Uhum. vulnerabilidade, né, elas querem que essa substância seja aplicada e que funcione quando aplicada nos seus entes queridos. Muito Faz muito sentido você explicar dessa maneira. E eu acho que a responsabilidade também é da imprensa. Claro, a gente está falando de um caso que viralizou nas redes sociais, tem recortes de todos os tipos, influenciadores falando sobre isso, celebridades, médicos, não médicos, leigos, enfim, todos nós estamos muito animados com isso, mas
qual é o limite ético, falando especificamente no caso da imprensa, Emílio, entre esse entusiasmo, que é Uhum. legítimo, né, com essa descoberta, com esse trabalho excelente que a Tatiana Sampaio vem tocando ao longo de décadas, como você explicou, é um trabalho de 30 anos, e de outro lado, essa responsabilidade que a imprensa tem de não gerar falsas esperanças nas famílias, de não vender uma substância mágica, né? Isso também pode impactar, pode atrapalhar até no andamento sério de uma pesquisa? Eu acho que já está atrapalhando. Eu acho que você falou uma palavra que eu acho que é a palavra mais importante, que é a palavra responsabilidade. Que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não jogar responsabilidade para a pessoa que está vulnerável, como você disse. Quem tem que ser responsável é o pesquisador, quem tem que ser responsável é o jornalista, o divulgador, o comunicador tem que ser responsável. E o que a gente está vendo nesse momento, e aí a gente teria que abrir toda uma discussão, que vocês discutem aqui no ICL muito melhor que eu, e tem pessoa que discute muito melhor que eu, que é por que, que a gente vê essa comunicação dessa maneira, que não é uma invenção da internet, mas é potencializado pela internet, que é o título e o começo do texto sensacionalista para gerar a audiência que a gente precisa para continuar funcionando. Então eu faço YouTube, eu trabalho com divulgação científica, esse é o meu trabalho, a gente sabe qual é a importância dos números no nosso trabalho. Então eu colocar um título do tipo o remédio que fez o paciente voltar a andar é muito mais clicável, é muito mais interessante e vai gerar mais audiência do que eu colocar uma frase muito parecida que é o remédio que pode ter feito o paciente começar a andar. Uhum. E aí é que a gente sai um pouquinho, inclusive, da responsabilidade biológica e da ciência e vai para a responsabilidade da comunicação e do jornalismo em relação a esse sensacionalismo que a gente pode fazer com as matérias para gerar clique. Na minha visão, isso já está afetando a pesquisa, porque e aí isso é só a minha opinião de quem está olhando de fora, eu não conheço a professora Tatiana, porque isso está afetando o trabalho dela e pode pressionar entidades a acelerarem algo que não pode ser acelerado. Então a gente pode ter esse clamor social gerado por essa comunicação falha, que na verdade, na minha opinião, esse é o grande problema que a gente está vivendo agora, que pode fazer com que a gente queime a largada e a gente passe do limite nesse processo de acelerar o processo por uma pressão social. Então, eu acho sim que a comunicação, eu acho sim que a comunicação está sendo um problema e que está faltando responsabilidade sim de alguns veículos. E principalmente da gente também admitir que a gente não sabe um monte de coisa. Então, você vê, eu estava vendo uma entrevista dela outro dia que o entrevistador, ele faz afirmações sobre método científico que ele não sabe do que ele está falando. E aqui eu não estou falando que só cientistas podem falar de ciência, ou só pessoas com diploma podem falar de ciência. Estou falando que a gente tem que ser responsável em relação àquilo que está sendo publicado e àquilo que está sendo falado. Então, a Tatiana não afirma que ela achou a cura para pessoas que têm problema de locomoção por problemas de coluna. Ela apresenta o trabalho dela. E essa extrapolação, quem vai fazer é o conjunto de pessoas que escutou aquela informação e vai passar aquela informação para frente, e isso pode ser um problema sim. Claro, e eu não sei o quanto isso é exacerbado, quer dizer, sei, né, pelas redes sociais, o papel das redes sociais nisso, e aí vem o papel do jornalismo científico, da divulgação científica responsável, de ter esse discernimento também, né. Um caso que tomou uma proporção gigantesca, sem controle algum, porque viralizou, o que tem um lado que é bom, que a gente já falou, precisamos valorizar a ciência brasileira, e por outro lado virou um assunto pop. Muitas vezes o que vem com isso também é desinformação, recortes de desinformação. Até já vimos, imagino que o pessoal que está nos acompanhando também, desinformação circulando na internet a respeito desse assunto. Tem vou até trazer aqui, não gosto dessa palavra, tá? Mas vou usar especificamente nessa palavra, que gerou uma polêmica, porque tem vários recortes nas redes sociais sobre isso já, sobre a estrutura da molécula, da laminina. Bom. Você também falou sobre isso. E que foi divulgada como um formato, supostamente um formato de cruz, até você pegou realmente como é que é a molécula, que ela tem vários lados, enfim.
Então tem muitas manchetes rodando por aí nas redes chamando de proteína de Deus e tudo. Então, qual é a importância que uma narrativa como essa, estou trazendo um exemplo aqui que talvez tenha chamado mais atenção, mas nesse caso uma narrativa até messiânica, né? Enfim, e Uhum. o quanto que isso impacta no letramento científico da população, que não tem acesso a um processo científico, a essa linguagem todo dia. Uhum. Eu acho que a primeira coisa que eu fui professor muito tempo e as coisas elas têm campos de conhecimento diferentes. Então a gente é capaz, a humanidade é capaz de interpretar o mundo de várias maneiras. A ciência é uma dessas maneiras, a religião é outra dessas maneiras, a filosofia é outra dessas maneiras, e assim por diante. E a hora que a gente começa a misturar as coisas, a gente mistura sentimentos com métodos e com informações que não estão ali naquilo que está sendo discutido. Então, pegando o exemplo da polilaminina, ou da laminina, a laminina, na verdade, é uma só que tem o formato de cruz. Eu posso interpretar, mesmo que ela tivesse aquele formato único, eu posso dizer que ela é um T, na verdade. Eu posso dizer que ela é uma espada, na verdade, se eu simplesmente ela virar ela de ponta cabeça. Ou eu posso, inclusive, dizer que ela é uma cruz de ponta cabeça ou qualquer coisa que eu queira enxergar naquilo. Uma coisa que é importante é que essa interpretação ela não tem nada a ver com os experimentos e com a ciência que tem que ser feita por trás daquilo. E isso acaba afetando porque você começa, como você bem definiu, colocar uma característica messiânica em algo que não deveria ter. Então, a gente pode fazer extrapolações, e as pessoas estão fazendo essas extrapolações, de a laminina é uma substância de suporte, está escrito na Bíblia que Deus dá o suporte, por isso a laminina tem a função tem a forma de cruz, por isso ela funciona para qualquer coisa que a gente queira que funcione. Outro dia eu estava vendo um colega meu divulgador falando daqui a pouco o problema de calvície do Emílio vai ser resolvido pelo suporte dos fios de cabelo da laminina em cruz que vai ser apresentado. Então, não é uma questão nem de dizer que a religião tem que existir, não tem que existir, se as pessoas podem ou não devem ser religiosas, isso é uma decisão de cunho pessoal que as pessoas têm que ter, mas a hora que a gente mistura isso na ciência, isso acrescenta um ruído que, na minha visão, é desnecessário. Então, dizer que tem formato de cruz, que tem formato de bolinha ou de caixinha, não faz diferença quando a gente vai falar dos experimentos que têm que ser feitos a partir de agora e na validação que esses experimentos vão ter ou não. Se funcionar ou não tem nada a ver com a forma da proteína dessa interpretação. Talvez tenha até a ver com a forma tridimensional da proteína do ponto de vista molecular e biológico, mas da interpretação do formato de cruz ou não. E aí o que a gente está fazendo é misturando formas de conhecimento que não se misturam, porque são interpretações diferentes de como a gente vê o mundo e de como a gente entende o mundo. Então, para mim, é só mais uma fonte de ruído de algo que já tem ruído pra caramba. Já tem gente falando, já tem gente gritando, já é uma cacofonia de pessoas comentando e é mais uma camada dessa cacofonia, dessa mistura de coisas. Excelente, Emílio. Um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Espero que a gente volte a se falar em breve para falar também sobre, enfim, notícias positivas, eu espero, e cenários que a gente possa acompanhar de uma maneira positiva. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. E precisando, a gente está aí para bater mais papo. Com certeza. Até a próxima, Emílio. Até. Convidar você que está me acompanhando aqui no Em Detalhes para participar. Agora a gente falava sobre educação em ciência, ponto importantíssimo da nossa entrevista. Também é importante falar de educação em tecnologia. Então, no dia 26 de fevereiro, que é essa quinta-feira agora, 8 horas da noite, temos um lançamento aqui ao vivo, que é o Oráculo ICL. Então, pegar os nossos conteúdos com os nossos professores e pesquisadores para você poder ter acesso numa ferramenta. Olha só, que oportuno, aliás, um desenvolvimento tecnológico que a gente está trazendo aqui, uma inovação que traz educação, traz história também, e tudo que os nossos pesquisadores fazem no dia a dia, você pode ter acesso a uma ferramenta que vai facilitar o seu entendimento. Então, vai em detalhesicl.com.br, deixa a sua inscrição, você vai ser avisado que o e-mail tá chegando e que o evento está começando para você poder acompanhar com todos os detalhes desse encontro.
Agora você vai, na sequência, ficar na companhia de Débora Maganha, vem aí o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio, tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. O primeiro super lançamento do ICL. Galera, esse ano é o ano que o bicho vai pegar. Ano de eleição aqui no Brasil. E se o negócio já é guerra sem ser ano de eleição, nesse ano se prepara. O negócio vai ser literalmente violento. E a gente tem que estar preparado. E o ICL vai revelar a maior ferramenta já desenvolvida até hoje para te dar esse superpoder de ser capaz de argumentar, de discutir, de debater com um conhecimento que ninguém tem e de forma prática, rápida e certeira. Uma revolução. Uma ferramenta que não existe em lugar nenhum do mundo. Você vai conhecer essa ferramenta que tem o nome de Oráculo ICL no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite. Você vai querer começar a usar no mesmo dia. O primeiro super lançamento do ICL para 2026. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.